Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Nossa aulinha opcional da segunda-feira. E hoje, acho que hoje já atualiza, né, a questão da, como é que eu posso dizer, da sincronização, né, da sala 1 e da sala 4, porque estava com problema. Acredito que agora eu acho que vai ficar vai ficar tudo igual, porque tanto para a sala 1 como para a sala 4, acho que faltava só esse assunto aí de voz passiva e voz ativa e tudo mais. Acho que hoje a gente consegue equilibrar. Mas enfim, vamos embora. Então, como eu disse a vocês, hoje é uma aula alternativa, como eu combinei com vocês. A questão das aulas, né, são nas segundas-feiras, que são opcionais, que são mais para complementar a formação de vocês. Boa tarde, Simone. Boa tarde, professor. Faz tempo que começou? Não, começou agora. Vai começar nesse exato. Você chegou na hora certa. Ainda bem. Eu nem tinha visto na hora que o senhor postou o negócio aí para entrar, o link. Pois é, mas você chegou na hora. Vamos embora. Então, como vocês bem sabem, essas aulas elas são gravadas. Por quê? Porque é para ajudar o pessoal que trabalha, o pessoal que não tem tempo e tudo mais. Aí eu gravo a aula e coloco lá no Classroom. Falta colocar da aula anterior, porque até então a gente só teve 2 aulas nas segundas-feiras. Só teve uma primeira e agora essa é a segunda. As 2 estão gravadas e aí eu vou colocar, acho que hoje mesmo eu já vou adiantar, porque ainda tem um monte de coisa para fazer. Mas vamos lá. O senhor está gravando? Que bom! Estou gravando, filha. Está sendo gravado. Aí eu vou colocar, viu, lá no Classroom e lá vocês vão ter o acesso na íntegra do que eu falei aqui. Então vamos embora. Então, primeiramente, um warm-up básico. Warm-up, para quem não sabe, é aquecimento. Em inglês. Antes que me perguntem. Então, no warm-up que a gente vai fazer aqui, eu quero que vocês considerem a seguinte frase. Shakespeare wrote Hamlet. Então, para analisar, para a gente considerar, pergunto a vocês. Quem aqui já leu Hamlet? Eu não li, não. Já escutei a história, né? Como é que é a história? Eu não me lembro muito, não, mas eu já escutei. É do. Ah, não me lembro, não. Meu Deus. Alguém Acho que eu vai... tô com vergonha de dizer e não sei, sabe? Mas Não, eu aqui, acho. olha. Pode falar, viu, Simone? Não tem esse negócio de eu não sei ou eu sei. Não, fale o que é que você acha e a gente... Eu posso errar, mas eu vou dar duas. Posso dar duas? Pode, não. Duas. Então lá vai. O Hammerlot Não. é. Tipo assim, como é os Três Mosqueteiros, ou então aquele bicho é. Oh, meu Deus, como é o nome daquele cara, hein? Deixa eu me lembrar, era o outro. Tem uma frase bem famosa em inglês que vocês... Acho que alguns de vocês já falaram e vocês já citaram o Hamlet e nem se toca disso. Ele é um negócio de cavaleiro, né? Isso aí eu sei, eu me lembro. Mas eu não me Cavaleiro. lembro o nome agora. Tá bom. Não, mas... Da Tábula Não, Redonda. ele de fato é um... Ele tem esse status aí de cavaleiro e tal, mas não é bem um cavaleiro. Mas enfim. Vocês já ouviram falar da célebre frase to be or not to be? Não, não. Ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, here's the question. Pois é de Hamlet. Então, eu só perguntei assim, só para saber do conhecimento cultural de vocês, que é importante, viu? É importante que... Eu já ouvi essa frase, professor. Ser ou não ser, eis a questão. Eu só não me lembro de onde, mas eu já ouvi. É desse livro aí, meu. É de Hamlet. Então, é bom, inclusive, vocês darem uma lida. Para quem não leu, procure saber, procure ler, procure... Porque é bem, assim... É interessante que vocês saibam, porque isso pode ser uma questão de Enem, viu?
algum trecho do livro, algo do tipo assim, ou algum aspecto assim da obra, não exatamente da obra, mas como é que eu posso dizer, alguma curiosidade acerca da obra. Então, é bom que vocês saibam, assim, vocês leiam, tenham esse acesso à literatura inglesa, que é muito importante. Mas vamos lá. Eu só perguntei só para saber mesmo o conhecimento literário de vocês. Mas aí, considerem a seguinte frase. Shakespeare wrote Hamlet. Pergunto a vocês, qual é o tempo verbal dessa frase? Lembra que a gente teve a aula de tempos verbais? Foi a última aula. Exatamente, Daniela. Passado. Está no passado simples. Shakespeare wrote Hamlet. Mas aí, e essa frase aí? Hamlet was written by Shakespeare. Pergunto a vocês, qual é a diferença de um para o outro? Os dois, eles tratam do mesmo assunto, da mesma temática, mas sendo que há uma diferença entre um e entre outro. A pessoa. Gostei, viu, Camila? A pessoa... Agora, explica aí, mais assim, de acordo com o seu entendimento, qual pessoa seria a pessoa... qual é a diferença, na verdade? Não. Chegou perto. Quando você falou em pessoa, eu fiquei, eita, ela vai dizer agora, ela vai. Mas não é exatamente singular e plural. Até porque, se você perceber, todas as duas frases, a pessoa está no singular, ela não muda. Minha gente, o que diferencia de um para o outro aí é o seguinte. Aqui, ó, na primeira frase, essa aqui, ó, nós temos o foco da ação da frase bem definida. Ou seja, nós temos o sujeito e o objeto. Qual é o sujeito? O sujeito é aqui, ó, Shakespeare. E o objeto é Hamlet. No caso, a obra, né? E Shakespeare é o autor tanto do livro e também da ação de escrever. Ou seja, Shakespeare escreveu Hamlet. Ou seja, o verbo ele está expressando a ação que Shakespeare exerceu sobre Hamlet, em cima de Hamlet. Porém, meus povos, na segunda frase aí que vocês estão vendo, ó, o que era antes sujeito tornou-se objeto. Assim, nós deslocamos o foco para a ação em si, onde se dá importância maior do que quem realiza. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? O que era sujeito se tornou objeto. No caso, Shakespeare, na primeira frase, ele era o agente da ação, ou seja, o principal protagonista. Ele se tornou agora um objeto. Ele se tornou, de certa forma, ele ficou como predicado. Ele ficou mais como objeto. Ou seja, nós deslocamos o foco para a ação em si, ou seja, a ação do objeto. Ou seja, o que era objeto, que o Hamlet, ele vem para cá por quê? Porque o foco está sendo no que foi escrito. Ou seja, no objeto em si. Então, o objeto ele se torna o sujeito. Em outras palavras, sendo bem sucinto, sendo bem simples. Onde a gente dá importância maior do que quem realiza. Ou seja, a gente dá importância mais para o objeto do que quem está realizando, quem realizou a ação, no caso, a ação de escrever a obra, no caso, o Shakespeare. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Assim, ficou alguma coisa aí em aberto que vocês queiram perguntar? Por enquanto. Tá entendido? Então vamos embora. Então, voz passiva. Uma visão geral. Uma visão aqui, vamos ver, dar uma pincelada aqui no que é esse danado dessa voz passiva. Então, minha gente, a voz passiva ela é utilizada para demonstrar interesse pela pessoa ou objeto que sofre uma ação.
ao invés da pessoa ou objeto que realiza a ação. A gente tem aqui claramente uma inversão de valores. Ou seja, o que antes era o objeto, aquilo que sofria a ação do sujeito, agora ele se torna, o sujeito vai para faz uma troca. O sujeito ele vai para o lugar do objeto e o objeto vai para o lugar do sujeito. Em outras palavras, a coisa ou a pessoa mais importante passa a ser o sujeito da oração. Certo? E de acordo com estudos sobre o uso da língua inglesa, observa-se que estruturas típicas da voz passiva são muito mais comuns em textos jornalísticos e científicos. Porque, em termos gerais, a voz passiva ela projeta maior ênfase naquilo que resulta de uma ação do que no sujeito que a pratica. Então, logo, podemos dizer que o objeto de maior interesse na oração é algo que aconteceu a alguém ou foi realizado por alguém. O que é que isso quer dizer? Todo esse parágrafo aí quer dizer que quando se trata de... Preste atenção muito no que eu estou dizendo aqui agora, a questão do gênero. Quando se trata de textos jornalísticos com gênero, notícia, gênero, reportagem, por exemplo, e textos científicos, como, por exemplo, gênero, textos acadêmicos, artigos, TCC, essas coisas. Quando vocês analisarem, verem a estrutura gramatical, o que está sendo colocado nesses tipos de gêneros textuais, vocês vão ver que a voz passiva, na língua inglesa, ela é bastante utilizada. Porque a voz passiva, ela é como é que eu posso dizer? É um elemento gramatical bem formal. É uma coisa muito, muito, muito formal. Então eu uso para quando eu, por exemplo, eu quero escrever algo que seja bem, por exemplo, um texto acadêmico, um artigo científico, ele é bem formal. Ele não é uma linguagem simples, não é uma linguagem muito fácil de se ler. Tem que ter paciência, tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo parágrafo até que você consiga compreender a ideia. Então não é uma linguagem muito, muito fácil. Isso é utilizado também em jornais, notícias, reportagens, mas num grau de dificuldade bem menor. E aí, ó, nós temos os exemplos aí. Como vocês estão vendo aí, ó, a voz passiva é usada frequentemente. O que nos interessa é a voz passiva e não quem a utiliza. Porque eu poderia colocar they use the passive voice. Ou seja, eles usam, ou I use the passive voice. Mas perceba que no momento em que eu mudo o foco, ou seja, eu troco o sujeito pelo objeto, eu trago o objeto para a ênfase no lugar do sujeito, vocês percebam que até quem faz a ação, quem realiza a ação, se torna irrelevante, porque não aparece aí. Fica como se fosse, na língua portuguesa, um sujeito oculto. Ele não aparece, mas subtende-se que alguém usa a voz passiva. A casa foi construída em 1654, ou seja, o que interessa para mim é a casa. Quando foi que foi construída a casa e não quem construiu. Então é a mesma situação do exemplo anterior. Não tem explicitamente mostrando, foi fulano, foi cicrano, foi beltrano quem construiu a casa. Não. Quem construiu a casa foi... A casa foi construída em 1654. Mamãe, eu tô dando aula! Aí, no terceiro exemplo, a rua está sendo reconstruída, está sendo reparada, está sendo... reparada, construída, o repaired, ele tem esses dois significados aí. Então, o que nos interessa é a estrada, ou seja, é o que está sendo construído. O que é que está sendo reconstruído nesse caso? É a estrada. E não as pessoas que estão consertando, porque poderia ser the workers are repairing the road, por exemplo. Mas aqui não. Perceba que quando eu mudo, eu pego o objeto e trago para o sujeito, eu quero saber o que é que está sendo construído, o que é que está sendo feito, qual é a ação que está sendo realizada com aquele determinado objeto. Pergunto a vossas excelências, alguma dúvida? Então vamos lá.
Então, nas situações gerais que nós usamos a voz passiva. Então, primeiramente, quando o agente não é conhecido ou não é importante, como em processos e procedimentos em geral, como aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. The order was received on January 21st, na verdade. Então, percebam que o agente não é conhecido, não é importante, ou seja, em processos e procedimentos. Então, a ordem foi recebida em 21 de janeiro. Então, subtende-se aí que é uma ordem, seja de empresa, seja de governo. Então, não é aqui o que é importante citar, o que é importante enfatizar é a ordem e não quem deu a ordem, quem foi que enviou a ordem, certo? E na voz passiva, e na voz ativa, como é que ficaria isso? Em 21 de janeiro, on January 21st, the company received the order. Ou seja, em 21 de janeiro, a companhia recebeu a ordem. Então, aqui é importante eu dizer, a gente colocar quem foi que recebeu a ordem, porque sim, é necessário. Mas, quando eu quero enfatizar a ordem, aí já é outra coisa. Quando o agente é óbvio ou de conhecimento geral. Então, ó, two suspects were arrested after the bombing. Então, quando o agente é óbvio ou de conhecimento geral, pela frase aí que vocês estão vendo, 2 suspeitos foram presos após o bombardeio ou após o atentado à bomba, enfim. Quem é o agente aí? Quem é que vocês conseguem identificar? Quem é o agente oculto aí, por assim dizer? Exatamente, Camila. O objeto, ele se torna o mais importante, ou seja, é o objeto que eu vou enfatizar. Ou seja, eu quero saber qual é a importância daquele objeto. Tipo, como no primeiro exemplo, a ordem foi recebida. Então, para mim, é importante saber quando foi recebida a ordem e não quem enviou. Entendeu? Aí eu pergunto a vocês, pelo que vocês estão vendo aí, quem seria o agente óbvio aí? Dessa frase, dessa segunda frase aí. A ordem. É essa frase aqui, ó. É essa aqui que eu quero saber. Nesse caso aí, se eu falo de 2 suspeitos que foram presos, quem prendeu esses suspeitos? Exatamente, Camila. Exatamente. É óbvio. Então, o agente é óbvio ou de conhecimento geral. Não precisa meu Deus, quem foi que prendeu? Não, só quem é que tem poder de prender alguém? Polícia, autoridade, policial, tudo mais. Então, pelo conhecimento óbvio, pelo conhecimento geral, eu vou deduzir que foi a polícia. Então, se por exemplo fosse uma pergunta de Enem, a voz passiva ela é utilizada para ações onde o objeto é mais importante do que o sujeito. Nesse caso em questão, qual seria o agente oculto nessa frase em questão? O que é que vocês iriam responder? Como Camila está colocando aqui, a polícia. Por quê? Porque é implícito. Exatamente, Camila. Está oculto. É a mesma energia que a gente, que vocês sabem, né? Que nós sabemos, na verdade, da questão do sujeito oculto. Porque no Brasil a gente tem, na língua portuguesa nós temos essa situação de sujeito oculto. Então é a mesma energia, nesse caso aí. Certo? Alguma dúvida? Entendi agora, professor. Com essa explicação foi que a ficha caiu, viu? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Pois é. Então vamos lá. E como ficaria isso na voz ativa? Então, ó, depois do bombardeio, ou do atentado da bomba, a polícia prendeu os suspeitos. Então perceba que é uma coisa mais direta a voz ativa, é uma coisa mais assim, mais informal. Porque a gente vai direto ao ponto, não tem muito frufru não. É direto ao ponto e pronto. Aí no terceiro aqui, ó, quando o falante não deseja dizer quem é um agente. Então, ó, I was told I had to wear a uniform. Ou seja, foi dito a mim, foi me dito, que eu tinha que vestir um uniforme. Isso está na voz passiva. Eu não sei, foi me dito.
Então percebam que a mesma também, a situação do sujeito oculto também aqui permanece. Porque eu não sei, aqui eu não quero dizer, eu não desejo falar quem foi que foi o agente que me mandou vestir o uniforme. Mas foi dito a mim que eu tinha que vestir um uniforme. Aí na voz ativa, quando eu quero identificar quem foi esse agente, aí ó, eu já... the manager told me to wear a uniform. Ou seja, o gerente me disse que eu para vestir um uniforme. Então aqui eu sei exatamente quem foi que me disse quem foi que me ordenou, né, para eu vestir o uniforme. E por fim aqui, quando a gente deseja falar quem é o agente, nós usamos a preposição by. Essa preposiçãozinha aqui, ó. Essa preposiçãozinha aqui é quando, se tratando de voz passiva, quando eu quero identificar quem foi, quem é no caso, quem está no papel de objeto, mas que na voz ativa é sujeito, eu uso o by. Eu uso essa preposição. Professor, aí toda frase que tiver o by, aí eu estou identificando o sujeito, é isso? Exatamente. No caso, o sujeito vai estar como objeto, mas com um by, você vai estar lá, você vai identificar quem foi, o responsável, né, por assim dizer. Então, ó, no caso aqui, ó, the Facebook was launched in 2004 by Mark Zuckerberg. Eu acho que vocês conhecem esse cidadão aqui, né? Alguém conhece ele? Nunca nem vi. Tu nunca nem viu, Simone? É sério isso mesmo? Não, eu acho que não. Rapaz, você conhece uma rede social chamada Facebook? Conheço. Ele é o dono. Justamente. É professor. Ele foi que Eu inventou. não sabia não quem era ele. Eu conheço o Facebook, eu tenho meu Facebook, mas eu não sabia quem era o dono, não. Sou muito ligada nesse negócio de internet, não. Oi, Simone. Pronto, é mais um conhecimento geral aí para você saber. Se fosse uma pergunta de Enem, quem foi que foi Eu ia dançar, porque eu não entendo nada. Quem foi que criou a maior rede social até então, né? Em 2004 e tudo mais. Isso é um conhecimento geral que acho que vocês todos devem conhecer. Não é somente... Porque é aquela coisa. Não é somente o inglês. Assim, a prova do Enem, ela não cobre exatamente. Eu quero saber se você sabe o verbo to be. Eu pensei que o dono do Facebook, quem inventou o Facebook, fosse o dono da Microsoft. Foi não. Olha, Microsoft é uma coisa e Facebook é outra, viu? Mas assim... Nem me lembro o nome do dono da Microsoft, mas eu pensei que era a mesma coisa. É Bill Gates. Era, né? E agora é isso aí, eu pensava que era Bill Gates. Agora é outro. Que eu nem sei quem é também. Mas ele não é mais o dono da Microsoft, não? Não, que ele se aposentou. Liso, coitado. Ele se aposentou sem nenhum centavo. E esse homem, Mark Zuckerberg, quem criou o Facebook, é o dono do Facebook. Isso. Quem criou, na verdade. Porque dono, aí vem a questão de ações e tudo mais. Mas é isso, Camila. É uma contextualização por detrás das questões. Você sabendo o que está por trás, ou seja, o background, você sabendo, por exemplo, eu sei que em 2004 Mark Zuckerberg criou o Facebook e tudo mais. Às vezes você saber o contexto por trás, você saber a brief story, ou seja, a sinopse, por assim dizer, você já responde muita coisa. E às vezes pode acontecer de você responder a questão por conta de algo assim, nas entrelinhas, viu? Por isso que eu acho que eu já falei aqui nas nossas aulas. Professor, eu já identifiquei o by aí antes do nome do homem. Em 2004, by e o nome do rapaz. Isso, ó. Na voz ativa ficaria como? Mark Zuckerberg launched the Facebook in 2004. Ou seja, ele lançou o Facebook em 2004. Mas na voz passiva eu quero dar ênfase ao quê? O que ele criou. E o que foi que ele criou? O Facebook. Facebook. Exatamente.
Então, é aquela coisa. Às vezes, as entrelinhas, as referências, não tem, cada questão não tem uma referenciazinha. Vocês já pararam para perceber que tem uma... É adaptado de... aí bota o endereço, aí acesso em tanto. Vocês já viram isso? Já que às vezes tem até o nome de algum pesquisador, de uma faculdade, alguém Exatamente. assim, bem. Tem o nome de uma reportagem, o nome de um veículo de comunicação. Eu Vocês já. sabiam que quando eu fazia Enem, teve uma questão que eu respondi porque eu li aquilo ali. E Parece que foi, eles professor? parece que eles fizeram assim, de propósito mesmo. Porque quando eu olhei para a referência, aí eu vi a resposta. Eu digo, oxê, não tá tão fácil assim. Está... Não, aí eu fiquei pensando, meu irmão, isso está muito fácil para eles colocarem aqui. Não, isso é uma pegadinha muito da escrota. Mas não, mas estava certo. Ou seja, minha intuição foi correta. Então, prestem atenção em todos os detalhes referente à questão. Isso é uma dica que eu dou, não só para inglês, mas é para tudo. Entendeu? Vamos continuar? Alguma dúvida em relação às situações gerais que a gente usa? Não, agora eu identifico esse negócio aí da pessoa que aparece quando ela é oculta. Quando ela não apareceu by, ela é oculta. Exatamente. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Professor, e quando ela não apareceu by, que ela for oculta, como é que eu vou identificar quando ela é oculta? Porque só porque não vai aparecer o by. Eu vou dizer agora a você. Tem algo que é assim, que é uma característica bem marcante se tratando de voz passiva aqui, é como vocês vão identificar. Porque só o by não adianta. Tem mais uma característica que vocês devem saber. Então a pergunta que eu fiz foi boa. Vamos lá. Então, ó, percebam o seguinte. Na voz ativa, quando eu quero ser direto, ou seja, quando eu coloco o sujeito no lugar do sujeito e o objeto no lugar do objeto, então a estrutura é assim. Eu trouxe dessa maneira, coloquei simple present, present continuous, simple past, past continuous, porque, de certa maneira, como a gente viu o último assunto, que foi justamente os tempos verbais, então vocês percebam que há uma conexão entre um assunto e outro, entendeu? Então, ó, é só dar uma olhadinha como é que funciona o simple present, como é que funciona o simple past, como é que funciona o present continuous e tudo mais, que vocês vão saber identificar a voz ativa das sentenças em questão. No caso aí, ó, they clean the houses every week. Isso no simple present. Perceba que no simple present eu não preciso de verbo auxiliar ou de verbo modal. É só o sujeito, o verbo principal e o objeto. Aqui pode ser chamado também de complemento, se assim vocês desejarem. Então vocês percebam que para cada tempo verbal, a gente tem uma estrutura distinta, uma estrutura diferente. Porque, ó, no present continuous, a gente já usa o auxiliar, que é o are, que é o famoso verbo to be, que ele, aqui no caso, o verbo to be, ele está como auxiliar e não como verbo principal. E assim vai. Cada tempo verbal, cada tempo desse tem a sua característica única. Por exemplo, aqui, ó, presente perfeito e o passado perfeito, ó, tem o have como verbo auxiliar, o haven't e o hadn't, ou have not e had not, se assim vocês desejarem. Então, a estrutura na voz ativa é essa. É bem tranquilo, é bem simples. É somente você saber a estrutura de cada tempo verbal, certo? Alguma dúvida? Eu acho que sim, penso que não. Então vamos embora. Então, na voz passiva, aí vocês percebem que aí já começa a complicar um pouco, porque olha, na voz passiva, ó, o que era objeto, the houses, new ideas, the reports, her in the streets, the cure e the dress, por exemplo, percebam que aqui ó, já muda, já, já tem a mudança do foco, né?
da sentença. No caso aqui, ó, the houses, new ideas, the reports, the keyword e this dress. Então, tudo aquilo que era objeto passa para o lugar do sujeito, ou seja, ele assume a posição principal na sentença. E uma coisa, outra característica bem marcante quando se trata de voz ativa e voz passiva é aqui, ó. É isso aqui, ó. Passado particípio. Primeiro vocês vão identificar se o sujeito, no caso, na voz passiva, ele vai estar como objeto, se ele está oculto ou não. Ou se ele está com a preposição by. Mas também, a segunda coisa que vocês devem identificar se tratando de voz passiva é o passado particípio. Sempre na voz passiva, a estrutura da sentença ela vai sempre ter um passado particípio para cada situação. Como aqui, ó, the houses, isso aqui no simple present. The houses are cleaned every week. Perceba que aqui, ó, they clean the houses every week. Aqui, ó, eu tenho um sujeito. Eu sei que foram eles. Eles limpam a casa toda semana. Beleza. Mas aqui não. As casas são limpadas toda semana. Mas eu não sei quem foi. Eu não sei quem é que limpa. Eu não sei se é uma pessoa. Eu não sei se são várias. Por quê? O sujeito, ele é o quê, minha gente? Oculto. Ou seja, não é interessante. Eu não quero saber quem limpa ou quem limpou. Eu quero saber... se as casas, o meu objeto aqui de interesse são as casas. Se elas são limpadas ou não toda semana. Certo? E aqui vai, para cada, olha, percebam que para cada tempo verbal há uma estrutura diferente. Há uma estrutura que a gente usa de maneira diferente. Então, ó, no presente continuous, novas ideias estão sendo colocadas para frente pelos grupos. Aqui, ó, eu identifiquei. Aqui eu usei a preposição by para identificar quem foi que... quem é que está colocando essas ideias para frente. Mas eu podia muito bem não colocar. Podia ter colocado, por exemplo, by them, ou não colocar nada, deixar desse jeito. New ideas are being put forward. Somente até aqui, ó. E pronto. Mas, e aí, no passado simples, também a mesma coisa. A gente tem toda a mudança da estrutura. Mas o que não muda é isso aqui, ó. O que não muda é a questão do passado particípio. Que não muda. Simplesmente não muda. Ele sempre vai ter, se tratando de voz passiva, coloquem isso na mente de vocês, sempre vai ter o passado particípio. E aí é uma coisa que vocês devem pesquisar, vocês devem ir atrás de saber a estrutura dos verbos, ou seja, se o verbo ele é regular ou ele é irregular. Porque verbo regular, ele vai ser a mesma coisa, seja no passado simples ou seja no passado particípio. Mas verbo irregular não. Verbo irregular, ele muda. Ou seja, tem uma versão na sua forma base, tem uma outra versão no passado simples e tem ainda uma outra versão no passado particípio. Certo? Alguma dúvida? Não, acho que não. Camila, Johanna, Cristóvão. Alguma dúvida, pessoal? Cássia. Catherine. Aí Camila pergunta: em algum momento a frase vai evidenciar mais de uma coisa, ou seja, irá evidenciar tanto o sujeito como o objeto? Vai acontecer. Vai acontecer, vai ter frases que ele vai elencar uma série de coisas. E aí você vai ter que saber exatamente o que é que está sendo evidenciado. Às vezes as coisas podem ser mais de um, tipo um objeto, por exemplo, falar sobre carros, bicicletas, motos e tudo mais. Tudo isso pode ser colocado em uma coisa só, porque tudo se trata de veículos, por exemplo. Isso é uma situação hipotética aqui que eu estou dizendo. Então, pode acontecer também do sujeito e um objeto ser evidenciado. Tipo, aí vai depender muito do contexto, porque pode ter uma sentença, por exemplo, que está dizendo, deixa eu ver, fulano de tal, a bicicleta de fulano de tal foi quebrada por cicrano. Pode ser dessa maneira também.
Entendeu o que eu quis dizer, Camila? Então pode acontecer de, às vezes, ter tanto uma pessoa como um objeto sendo evidenciado na voz passiva. Compreendeu agora? Eu estou dando uma ideia assim, bem geral, porque vai muito do contexto. Vai muito do contexto. Mas pode acontecer sim de ter uma pessoa e um objeto no lugar, assim, sendo o enfoque, por assim dizer, da sentença. Deu para entender? Deu. Deu, professor. Aí tá certo. Gosta assim. Vamos lá. Então, a voz passiva e a voz ativa em inglês, para vocês entenderem a diferença. Vou fazer um resumo, né? Para que a gente possa, para que vocês fixem isso na mente. Então vamos lá. Então, ó, a voz ativa é o modo mais utilizado quando a gente, ao falarmos uma sentença, para ser mais claro e ser direto. É aquilo que eu disse. A voz ativa, ela é mais informal, ela é mais uma coisa assim, direto ao ponto. Eu não vou me ocupar com nada. Ou seja, é a nossa fala normal, a fala que a gente fala no dia a dia. Não tem muita... precisa de formalidade. Aí pode-se dizer que na voz ativa, um sujeito ele realiza uma ação e por isso o destaque é dado ao sujeito, para o sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito, eu tenho aqui o sujeito que é Pedro, is washing the clothes. Ou seja, Pedro está lavando as roupas. Então, eu tenho um sujeito aqui, tenho o verbo que é como é que eu posso dizer? A palavra de ação, né? Que Pedro exerce em cima das roupas aqui, ó. Então, tem o principal aqui, que é Pedro, o objeto que faz a ação, que é o washing, e nós temos o objeto que é o que sofre a ação, que é a ação exercida por Pedro. Então, basicamente é isso. E uma frase na voz ativa, ela é composta por sujeito, ou seja, o sujeito é Pedro, verbo auxiliar, que é o is, e aí depende, verbo auxiliar depende, por exemplo, se for no simple present, se for o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, eu já não vou precisar de verbo auxiliar. Mas a maioria dos verbos, né, além do, simple, do verbo to be, eu vou precisar de um verbo auxiliar. Então, Pedro is washing, ou seja, o verbo principal, aqui o washing, e o objeto, que é the clothes, ou seja, as roupas. Certo? E aí, na voz passiva, eu quero dar ênfase aqui ao objeto que está sofrendo a ação e não para o sujeito. Então, nós não costumamos muito utilizar a voz passiva na linguagem cotidiana. Por quê? Porque é uma linguagem mais formal, como eu disse a vocês lá no começo. É uma linguagem que eu não vou... que a gente não usa. Por exemplo, alguém aqui de vocês usa a norma culta para falar com alguém de modo normal? Alguém, por exemplo, aqui, ao invés de dizer eu vou fazer tal coisa, ao invés de, né, ao invés de dizer isso, eu vou fazer tal coisa, vai falar irei loei. Alguém fala irei loei? Alguém fala usando mesóclise? Não, não, professor. Pois é. Não, isso eu estou dizendo, Camila, na voz, assim, na fala informal mesmo, na fala do cotidiano, no dia a dia. Mas sim. Só está dando um exemplo da voz formal, né, professor? Mas assim, você não está de todo errado. Aliás, não tem nem a questão de errado nem certo. Eu acho interessante, viu, Camila, você utilizar para aprimorar a escrita e tudo mais. No caso, você usa no português, é isso? A norma culta. Aí, Catherine também, eu acho muito interessante, eu acho bacana. Inclusive, vai ser uma coisa que vai ajudar vocês na faculdade, viu? Porque, como eu disse a vocês, na academia, ou seja, no ambiente acadêmico, a linguagem ela é muito rebuscada, ela é muito difícil. Se eu bem no português mesmo, não estou falando de inglês não. Inglês porque ela também é por conta do meu curso. Letras em inglês, para quem pretende fazer aí, para quem deseja, saiba de uma coisa. A linguagem ela é muito pesada. Ela não é essa linguagem que eu estou... Aqui eu estou sintetizando o que eu aprendi durante 5 anos da minha vida.
Eu acho muito interessante, viu, Camila e Catherine, vocês irem por esse lado, porque para quem pretende entrar na universidade, seja exatas, seja humanas, seja área de saúde, vocês vão ter que desenvolver, vocês vão ter que treinar essa escrita acadêmica. Vai ser uma coisa que acho que um dos principais desafios que vocês vão ter na faculdade é esse. Eu não estou dizendo isso para assustar, não. Muito pelo contrário, é para alertar vocês, para que vocês desde já tenham, assim, já passem a ter um hábito de leitura por artigos acadêmicos, por exemplo. Algo do tipo assim. Certo? Aí pergunto a Camila e a Catherine, a todo mundo no geral, vocês pretendem fazer o quê? Eu acho que eu nunca perguntei isso, ou eu já perguntei. Eu pretendo fazer nutrição. Catherine é psicologia. Mas eu tô querendo também, professor, fora fazer nutrição, eu tô querendo fazer um cursinho de inglês. Estudar, eu acho bacana. Mas assim... Olha, eu tenho uma atraçãozinha por inglês, sabe? Não é muito, mas é meio complicado, mas eu tenho uma atração. Eu acho bacana, eu acho interessante. Gostei. Então, alimente esse interesse e vá atrás. Eu tô correndo atrás disso. Eu vou fazer um cursinho de inglês. Tá explicado porque Camila, ela é muito ligada nessa parte de norma culta. Camila, no seu caso, realmente você tem que ir atrás mesmo dessa norma culta, porque é interessante, é importante. Tu pretende entrar na UEPB, Camila? Vai, Cristóvão, ciência da computação. Eu vou falar no microfone porque fica melhor, né, para falar, porque daqui que eu digite vai demorar muito. É mesmo. Inclusive, boa noite. Eu pretendo... Boa noite. Tá vendo como eu sou mal educada? Nem boa noite dei. Mas o que é que acontece? Eu pretendo entrar em Direito na UEPB de Campus Campina Grande, né? Eu tentei esse ano, eu terminei o ensino médio agora, em 2020. Aí eu tentei, só que não deu muito certo para entrar esse ano, mas eu continuo tentando, né? Porque tem que tentar. O negócio é não desistir. Pois é. O negócio é não desistir, né? Mas eu vou continuar tentando. Enquanto isso, porque eu sou uma pessoa muito ligada ao conhecimento, sabe? E às vivências que eu tenho na minha vida. Aí eu não... Isso, viu? Pode falar. Aí, a partir disso, dessa minha vontade mesmo de conhecer o que as outras pessoas pensam, conhecer, aprimorar mais meus conhecimentos e trazer mais bagagens, eu entrei agora, consegui entrar para a estatística. Olha que ironia, né? Salto, né? O contrário de direito. Tudo a ver. Totalmente exatas. Mas em todo canto tem conhecimento, então... Cabe a mim, né, ir buscar esse conhecimento. Não, Camila, você está indo certo. Não se preocupe com isso. Você vai entrar em Direito esse ano. Pela graça do Senhor, Deus Apolinésia, você vai entrar aqui, vai dar certo. Porque você é uma menina inteligente. Eu percebo isso, que você é curiosa, você vai atrás. Eu pergunto as coisas, é você que me responde. Pelo menos você tenta. Sim, às vezes você não sabe, mas você tenta. E isso é muito massa. Exatamente, cabe a nós, né, buscar. E tipo, eu entrei agora, consegui entrar para a estatística, eu vou cursar, vou ali tentar absorver o máximo que eu posso, porque para mim, essa é a minha experiência de vida, né? Eu não tomo para mim, tipo, admiro muito quem consegue parar o ano todo e se dedicar somente àquilo, aos estudos, né? Mas eu tenho essa vontade em mim de buscar, de ir atrás, entende? Então, é muito complicado para mim parar o ano todo. Eu penso que eu posso buscar mais conhecimento em outros lugares, até porque não penso que o conhecimento só está no direito que eu quero. É algo que eu quero muito, mas eu não coloco isso como impedição, sabe, para mim. E, tipo, tô sempre tentando buscar conhecimento, buscar conhecer o que as outras pessoas pensam e assim sigo, sabe? Eu até te marquei lá no grupo, eu achei que tu ficou um pouco incomodado, espero que não, né? Não, me incomoda. Porque eu geralmente participo desses eventos que acontecem, sabe, das universidades. Que eles colocam os eventos, né, os projetos deles e vão apresentar lá. Eu admiro muito essas pessoas que fazem isso.
E eu tô lá, né, buscando conhecimento. Mas é isso. Não, Assim, eu achei buscando bacana. conhecimento. Você participou lá, viu que até a vice-reitora me citou. Rapaz, eu me senti o cara importante. Bem, e eu, olha, Batista, tá bem? Tá vendo aí? Mas é isso, né? Pessoas que marcam nunca são esquecidas. Você viu lá, né? Ela ali falou com você. Isso tudo é fruto da sua dedicação e sua representatividade dentro da faculdade, né? O tanto que você representa. E, tipo, por mais que eu não conheça pessoalmente ainda, eita, a aula de inglês ficou um pouco tanto reflexiva, mas vamos lá. Por mais que eu não te conheça ainda pessoalmente, mas eu sinto que tu tem essa energia de buscar, entende? De representar mesmo. Eu tenho tu como uma representatividade, entende? Eita caramba, eu fiquei agora. Olha, é bom que tá gravado, viu? É bom que está devidamente gravado. Mas é isso, a gente tem que buscar se espelhar positivamente nas pessoas, né? E buscar sempre essa troca. Porque eu coloco grande relevância nessa troca que há entre as pessoas, entende? Porque eu penso que em toda troca há algo a se ganhar, há algo a melhorar em si mesmo, entende? Mas é muito bom. Eu agradeço. Gostei bastante. Você falou lindo, viu? Eu agradeço, eu fico lisonjeado. É isso, Simone. Eu fico lisonjeado de verdade com os elogios de vocês. Eu dou alma e vida, viu? Pode ter certeza que eu dou alma e vida para que vocês entendam um pouco, né? Porque o inglês que eu passo para vocês não foi o inglês que eu tive no ensino médio, não. Porque muito do ensino médio, quem fui atrás fui eu. Eu que fui atrás. Então, para que antes de mais nada, eu tento pelo menos abrir as portas, né? Ó, tem esse assunto aqui, vai explorar, pelo menos que nem aquela cena de Matrix. Eu abro a porta, é você que tem que entrar nela. Eu só abro a porta, só sou aqui o porteiro. Romeu, tá uma bagunça. Sim, é muito bom. Tá uma e é muito bom isso, você se dedicar para o que quer, né? Quer fazer. E essa entrega é bastante importante, tanto para os alunos quanto para você mesmo também, né? Muito bom. Gostei, de verdade. Com certeza. De verdade, gostei. Olha, vou levar esse elogio pro resto da vida. Enfim, aí, Cristóvão, que é a ciência da computação, não é porque é ciência da computação que tu vai lidar só com número não, viu, bacana? Tem também escrita acadêmica. Não importa o curso, vai ter escrita acadêmica. E se tratando de inglês, voz passiva é o carro-chefe. E Tainá, farmácia, sim, Tainá, bacana. Vai também ter. Não importa, minha gente, o curso que vocês quiserem, vai ter. Cássia quer geografia, mas pensa em fazer letras português, vá naquele que você gosta. Olha, pelo amor de Deus, vocês não entrem em curso assim que vocês não se identificam. Ah, porque a nota do Enem só deu para isso. Ah, porque eu quero... Não. Você vai se frustrar, você não vai produzir nada, você vai estar num lugar, tipo, como se fosse a música de... Acho que é Renato Russo, é Cazuza. Festa estranha com gente esquisita. Vai ser nessa mesma vibe. Professor, o senhor tem razão, sabe por quê? Porque não adianta você trabalhar assim, você fazer uma coisa que você não gosta, você tem que fazer com amor. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com amor e vontade de fazer. Uhum. Gostei, viu, Simone? É desse jeito. Então, continuando aqui, voltando aqui para nossa... Então, na voz passiva, minha gente, como a gente estava, a gente interrompeu um pouco para falar sobre essa vivência, mas a voz passiva, nós queremos dar ênfase para o objeto. Então, ó, perceba aqui, ó, the clothes are being washed by Pedro, ou seja, Pedro já veio para o lugar de objeto. Então, o que eu quero dar ênfase aqui? Eu quero dar ênfase às roupas que estão sendo lavadas por Pedro, e não que Pedro está lavando a roupa. Então, a minha ênfase aqui é nas roupas que estão sendo lavadas. Então, as roupas, ela toma um lugar de destaque nesse aspecto aqui da sentença. E a dica que eu disse, né, mas eu vou repetir mais uma vez, perceba que tem um by aqui, ó, tem a preposição by. Por que tem? Porque eu estou citando Pedro. Agora eu podia colocar muito bem isso aqui, ó, tirar o Pedro aqui, ó, e só deixar isso aqui. The clothes are being washed. Apenas isso. Se eu quisesse apenas me referir às roupas, eu quisesse o agente não fosse necessário. Mas
como nesse caso é necessário que cite o agente, ou seja, o sujeito previamente da ação, então nós colocamos Pedro. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, vamos lá. Professor, esse Ari, sempre quando não vier o sujeito, vai ter o Ari, é? Não, aí depende, porque olha, nesse caso aí, isso é um presente contínuo, certo? Todas essas duas estruturas, Pedro está lavando as roupas. Isso é presente contínuo, ou seja, é uma ação que está sendo feita no momento da fala. Então, no presente contínuo, a estrutura é sujeito, verbo auxiliar, que o verbo auxiliar é esse aqui, ó. É o verbo to be como verbo auxiliar e o washing como verbo principal. E aqui é a mesma coisa. Sendo que, o que é que muda? Muda o objeto e o sujeito. Compreendeu? Aí, Catherine pergunta, professor, no português, se pode usar a voz passiva? A estrutura pode. No português também tem voz passiva. Tipo, por exemplo, eu estou dando aula. Isso é uma voz ativa. Isso no português. Certo? Agora, quando eu digo a aula está sendo dada por mim, isso já é voz passiva. Entendeu? Então, a estrutura de voz passiva e voz ativa na língua inglesa e na portuguesa, você percebe, Catherine, que é de certa forma similar. Não vou dizer que é igual, porque nada é igual. Se tratando de línguas, minha gente, não tem o espanhol é igual ao português, que é igual ao inglês, que é igual ao alemão. Não. Cada língua tem a sua particularidade. O que eu sou apaixonado pelas línguas é isso, é que cada língua ela tem a sua identidade própria, por assim dizer. Embora tenha alguns anglicismos, alguns estrangeirismos, na verdade, eu não vou dizer nem anglicismo, mas alguns estrangeirismos, isso acontece em qualquer língua, mas que cada estrutura em determinada língua, ela tem a sua própria particularidade. Mas que, nesse caso, se tratando de voz ativa e voz passiva, é similar, é quase a mesma coisa. Compreendeu, minha querida? Sim. Então vamos lá. Então vamos para finalizar, né, a nossa aulinha de hoje. Vamos para a nossa atividadezinha. Vamos exercitar o que nós aprendemos, né, na tarde e noite de hoje. É que nem a novela das 6. A novela que começa para dar boa tarde e boa noite. É a nossa aula de segunda-feira. Começa às 17 horas para dar boa tarde e termina às 18 para dar boa noite. Então vamos lá. Isso aí é o texto, né? O texto base, para que vocês leiam. E aí a pergunta, que eu já... até foi um erro aí que eu era para ter lido. Enfim, mas tem a pergunta aí e tem as opções. Leiam o enunciado, prestem atenção e me digam qual é a resposta certa. Vou dar aí 3 minutos, 5 minutinhos.
E aí, alguém tem alguma, como é que eu posso dizer, algum palpite aí? Simone chutou a letra A. Catherine vai de letra C. Prestem atenção, principalmente nos elementos lexicais da sentença. You may be surrounded by other people, friends, family, workmates, yet still feel emotionally or socially disconnected from those around you. Mas preste atenção principalmente na forma como está sendo construída. Por exemplo, é um presente contínuo? É um simple present? Preste atenção nisso. B. Catherine vai na letra B. Aí Catherine é da onde mesmo? É Venezuela, é? Ou é Colômbia? Ah, Venezuela. É que eu tenho uma aluna, inclusive eu tenho uma aluna da Colômbia, que ela é minha aluna de speaking, ou seja, eu dou aula a ela para ela aprender a falar, né? Ela fala o inglês e tal, é bem legal. Inclusive, se for o caso, eu não sei, né? Eu tenho que ver meu tempo também. Poderia fazer uma aula dessas com você, uma aula experimental, né? Aí se vocês tivessem interesse, aí a gente podia fazer umas aulas particulares aí. Cássia vai na letra E. Olha. Mas aqui tá bem variado. Olha, Camila vai na letra E. Catherine na letra B. Simone chutou, né? Faça isso não, Simone. Tem que chutar o chute, ele tem que ser correto, minha gente. Ele tem que ser um. Vai chutar? Beleza. Não é demérito de ninguém. Sim, não é nada de outro mundo, não. Mas chute, tem que chutar de maneira mais aproximada possível. E aí, mais alguém? Fazer a chamada nominal aqui. Tainá. Tainá, acha que é qual? Tainá vai na letra E. Deixa eu ver. Cristóvão e Joedna. Cristóvão, letra A. Joedna, letra E. Maria Luísa, e Poliana, e Romeu, e Johanna. Olha, Johanna acha que é a letra E. Romeu, a letra E. Poliana, a letra E. E Maria Luísa, a letra A. Ficou bem assim, meio dividido, né? Porque, olha, como eu disse a vocês, se tratando de voz passiva,
é bem complicado, porque realmente quando você troca o sujeito pelo objeto, fica bem... Mas vamos lá. Então, ó, na sentença, você... you may be surrounded by other people, reticências, linha 1, 2, porque essas reticências, minha gente, é porque indicam também, ó, aqui, ó, people, friends, family, workmates. Engloba tudo isso, certo? É possível identificar, né? Linha 1 e 2, é possível identificar o uso da voz passiva. Beleza, a gente tem uma voz passiva. A construção correta dessa sentença na voz ativa seria... Aí a gente vai ter que fazer o processo de... eu acho que Cristóvão vai... Cristóvão, que é o mais perto aí. Não tem ninguém que queira fazer engenharia, mas Cristóvão, que vai fazer ciências da computação, é o que nós chamamos de engenharia reversa. É o que a gente vai fazer agora. Aí, vamos lá. Então, na voz ativa, ou seja, a gente vai desconstruir o que já está, né, na frase em questão. No caso, então nós temos a letra A. Other people may have surrounded you. Other people surround you. Other people surrounded you. Other people may like you. Other people may surround you. Então nós temos 5 opções e vamos lá. Então, a primeira. Other people may have surrounded you. Ou seja, nessa primeira frase, logo de cara eu já descartaria. Por quê? Porque nós temos o uso do have aqui, ó. E se tem um have aqui, perceba que aqui, ó, nós não temos o uso do have. Nós não temos em nenhum momento o have como o verbo auxiliar. O have ele não tá, ele nem aparece. Então, não tem justificativa do have tá aí no meio. Se fosse other people may surrounded you, ficava até meio balançado assim, mas como o have ele tá aí, então já descarta logo de cara a letra A tá errado. Exclua. Aí, other people surround you. Ou seja, não tem, não tem muita lógica. Por quê? Porque nós temos other people, certo? Beleza? Mas tem uma coisinha que está faltando aí. O que é que está faltando? O verbo modal. Cadê o may aqui, ó? Cadê o may aí? Se tivesse o may, sei lá, em algum canto aqui, eu ficava, beleza, de boa. Mas quando você omite uma informação que está na voz passiva, que você vai construir para a voz ativa, você poderia até dizer, bacana, mas a voz ativa é uma coisa mais informal, uma coisa mais direta, mas que aqui está faltando. Other people surround you. Ele pode até parecer gramaticalmente correto, mas está faltando o verbo modal para dar a característica, né? Por assim dizer. Letra C. Então, letra B está descartada também. Letra C. Other people surrounded you. Aí já está errado. O que é que está errado aí? Primeiramente, o my. O verbo. Como é, Simone? Esse my aí, my. May. É esse may mesmo, tá faltando. Ou é a letra D ou é a letra E. Aí a gente vai descobrir agora. É bom que vocês, no momento em que eu excluir a letra B, vocês já sabem agora que só tem 2 opções. Ou é a letra D ou é a letra E. Então vamos lá. Não, senhor, desse da primeira que o negócio poderia estar certo se não fosse esse heavy, sei lá. Se não fosse isso aí, aqui, aí eu já imaginei esses 2. E falou também nesse mais, sei lá, que tava faltando no de baixo. Exatamente, Camila. O ED é que mata aqui a letra C. Por quê? Porque quando eu coloco o ED no final, então eu estou falando de uma situação do passado. Então, other people surrounded you. Então, não é a situação aqui, porque
não é o caso aqui de uma situação que seja no passado. Apesar de que aqui, ó, vocês percebam que tem o ED também. Mas não é uma situação que está sendo colocada no passado. Ele está dando uma possibilidade, o que é totalmente diferente de uma situação que aconteceu no passado. Então, letra C, mais a questão do contexto mesmo, que não combina, não condiz com a frase em questão. Aí vocês já estão dizendo, né? Vai ser a letra E, vai ser a letra E. Aí a letra D, eu vou até... Letra D, other people may like you. Não tem nada a ver. Cadê o surround? Com like, né, professor? Se não tivesse o like, aí podia ser. Não, se tivesse o like, aí já mata tudo. Porque não tem nenhuma justificativa dessa letra, desse like tá aí no meio dessa letra D, entendeu? Então, isso eu estou sendo uma visão bem lógica da coisa, porque na hora do Enem, vocês não vão ter tempo, por exemplo, de, eu vou... Não, pensamento rápido, amigo, gatilho rápido, na hora. Então, vocês vão ter 1 minuto e pouco para vocês fazer todo essa análise para poder chegar nesse assunto, entendeu? E aí a gente vai para a letra E, né, que todo mundo está dizendo, então eu vou já logo colocar a resposta, que é a letra E, por quê? Other people may surround you. Por quê? Porque, ó, aqui nós temos a frase na voz passiva, ela está no passado. Ela está, como é que eu posso dizer? O surrounded, ela está no passado. Então, você pode estar cercado por outras pessoas, amigos, família, colegas de trabalho, embora que você esteja emocionalmente e socialmente desconectado daqueles que estão perto de você. Então, é uma situação que ela dá uma situação no futuro, na verdade, que você pode estar cercado por outras pessoas, amigos, família, mas não é uma situação do passado. Porque quando eu coloco você pode, o may, como verbo modal, ele dá essa ideia de ele dá a ideia de possibilidade, ou seja, você pode estar fazendo tal coisa. O may e o may. May I have... deixa eu ver, como é que uma situação com may aqui. May I serve you? May I go to the bathroom, por exemplo? Eu posso ir no banheiro, eu poderia ir no banheiro, eu posso ir até você. I may dance with you. Eu posso dançar com você. Esse posso, que é o may, ele dá essa ideia de possibilidade de você fazer algo. Então, quando eu coloco you may be surrounded by other people, friends, family, lá, então eu estou dando essa ideia de permissão. Então, outras pessoas podem cercar você, porque como está de certa forma está no passado, quando o surrounded, aqui na letra E ela já tem, não tem o ED. Isso aí já está uma situação que é no presente. Isso se tratando de verbo modal, que muda totalmente. Vocês conseguiram compreender? Sim. Catherine conseguiu, Simone, Camila, Cristóvão, Tainá. Então, prestem atenção, se tratando de voz passiva, se tiver o verbo, ele tiver com ED, ou tiver no presente, ou tiver no presente perfeito, então, vocês vão ter que dar uma olhada nisso aqui, ó. Nessa tabelinha aí. Essa tabelinha é que ela vai indicar, tipo, a mudança que vai ocorrer, tanto daqui, ó, da voz ativa, como para a voz passiva. Professor, você não tem como botar essa tabelinha, esse negócio no PDF, no WhatsApp, não, para você imprimir? Tu quer imprimir, é? Era, professor, porque aí eu dava mais uma olhadinha. Eu vou transformar, converter em PDF, então aí você faz a impressão, tá bom? Tá ok, professor. É porque na tela do celular é muito pequena, é horrível de ler. Beleza. Mas aí, pessoal, para finalizar mesmo, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Restou alguma dúvida dessa aula de hoje? Maria Luísa, Tainá, Cristóvão, Camila, alguma dúvida?
Pois bem, pessoas, essa gravação ela vai estar lá no Google Classroom, assim como a outra da outra aula. Vou até interromper.